Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talk Show do Guru. Hoje nós vamos conhecer a belíssima cidade de Budapeste. E a nossa convidada, a nossa guru, poderia ser personagem de um livro, talvez O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, ou até mesmo Budapeste, do Chico Buarque de Holanda. A Cristina é guia da belíssima capital da Hungria e também de circuitos europeus. A fluência dela no português é fantástica e isso facilita muito para nós brasileiros. Eu sou Thiago Barbosa e junto com o Eduardo Barbosa vamos em busca dos tesouros de Budapeste. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber as próximas notificações. Quero agradecer as agências que compartilharam esse evento. Então, nosso muito obrigado ao Luiz Zaroni, da Zaroni Turismo de Cruzeiro, a Janice, da Janice Vale Turismo de Bragança Paulista, o Nelson, da Cia do Porto de Campinas, a senhora Hanna, da Lamia Turismo do Rio de Janeiro, a Carla, da Outback Turismo em Pouso Alegre, a Maria do Carmo, da Travel Office de São Paulo, a Zumira, da Travel Connection Turismo de São Paulo, a Silvia, da CT Tours de Jacareí, a Rosali, da Rosali Turismo de Pindamonhangaba, o Reginaldo Zangaro, de São Paulo, o Walter, de Santo André, da Zanetti Tour, o Pedro, da Mundo Color Personalité, Sorocaba, o Ricardo, da Bridge Viagens, de São Paulo, a Bárbara, da Vivance Turismo do Rio de Janeiro e a Elisene, da Via 9 Turismo de Campo Grande. Muito obrigado, pessoal. E agora passo a palavra para o Eduardo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Cristina. Aliás, boa noite aí para você. A nossa guru, Cristina, tem laços muito bem amarrados com a Sato Tours, que é a empresa que ela trabalha agora, e com a Flotte Viagens. E ela vai nos contar como é que foi isso. Mas, Cristina, eu vou emendar numa segunda pergunta para você. Quero saber também como é que 3 cidades se uniram para formar Budapeste. E vou querer que você conte isso um pouco. Boa tarde para todos vocês e muito obrigada pela possibilidade de poder apresentar a minha queridíssima cidade. E você, Eduardo, tem razão, porque imagina, gente, 14 anos atrás ocorreu atendendo um grupo como a Carla e como a Clara e efetivamente pronto, estava bem no início da minha carreira, ainda acompanhando os grupos com relativamente pouca experiência, mas realmente a coisa saiu muito bem, o grupo ficou feliz, eu também, e pronto, depois consegui relacionar com o Sato Tours, e assim praticamente a partir daquele momento, 14 anos atrás, que começou essa relação profissional muito importante para mim, ficou como guia de Budapeste, profissional, e também como guia que faz circuitos com Sato, e naturalmente sempre atendemos muitos queridíssimos passageiros da agência Flotte, tal como individuais e também como grupos grandes e muitas vezes grupos privativos, só organizados pelo Flotte através da agência Sato. Sou naturalmente budapestina, que quer dizer, sou uma pessoa que morou aqui em Budapeste e nasci em Budapeste. Portanto, acho que conheço um pouquinho essa cidade. E dando uma resposta, como é possível que falamos de Budapeste, mas são 3 cidades, pois a história é muito longa, começa na época do Império Romano, quando a gente tinha uma cidade conhecida como Buda Antiga. De brincadeira costumo dizer Buda Velha, não realmente, mas na realidade Buda Antiga seria uma cidade, uma capital realmente fundada já no século I, século II, foi realmente um lugar, beira do rio Danúbio, lugar. Então foi a primeira cidade. Depois nasceu o lado Buda, onde é atualmente o bairro do Castelo, e o lado Peste. E só no século XIX, 1873, quando juntamos as 3 cidades, e nasceu Budapeste, usando os nomes antigos, Buda e Peste, dividido naturalmente pelo rio Danúbio. Portanto, assim ocorreu que temos Budapeste, já que os 2 lados, Buda Antiga e Buda, têm efetivamente quase o mesmo nome. Ou quer dizer, em húngaro, uma coisa muito antiga. Portanto, Buda e Peste, e assim juntamos as 3 cidades
Budapeste. Agora já mais ou menos entendemos um pouquinho da história do nome, pelo menos da cidade. Cristina, foi uma grata satisfação quando o nosso amigo Marcos da Sato nos contou que você iria nos apresentar essa cidade tão bonita que é Budapeste, principalmente por essa trajetória que une você com a FLOT, né? Você teve a oportunidade de coordenar junto com a Clara um grupo de 200 pessoas da agência Estrela, que inclusive a Ângela e o José Maria estão nos acompanhando hoje. Eu mencionei que você iria estar, eles falaram, não, nós já tínhamos visto que a Cristina ia estar e estamos muito contentes de poder revê-la nessa conversa. O coração meu bate agora mais forte, gente, que coisa. Muito obrigada. Lembranças muito lindas e foi uma grande organização, né? Realmente o grupo foi maravilhosamente atendido e realmente organizado, portanto... Trabalho importante que fizemos ali. Isso. Então vamos começando. Pronto, o guru neste caso sou eu, guia de turismo e guia oficial em Budapeste, com muitos anos de experiência. E, naturalmente, a minha pátria, já que lembram, por favor, que eu moro em Budapeste, na região, digamos, centro da Europa, numa região muito importante, onde as cidades mais importantes, Viena, Budapeste e Praga. Portanto, a Sato Tours é uma empresa familiar. No meio da foto vocês podem ver os membros da família, que são os fundadores e mantêm efetivamente esse negócio faz muitos anos, e algumas fotografias da nossa equipe, não? O nosso escritório principal está em Viena, naturalmente, e vocês podem ver, temos aqui autocarros maravilhosos e, em forma geral, uma equipe no escritório, guias, motoristas e condições excelentes. Então, Sato Tours, não? Que colabora já faz muitos anos com o FLOT, e eu pessoalmente atendi muitos grupos individuais da FLOT. Então, realmente vamos ver agora as atrações imperdíveis, não é? Acho que Eduardo já fica claro porque a cidade chama-se Budapeste, porém gostaria de chamar a atenção de vocês que falta nessa fotografia uma letra. Para brasileiros, não é? O nome da cidade é Budapeste, ou seja, com uma letra E, mas não é isso na nossa língua. Nós falamos húngaro e a palavra peste para nós não tem nenhum significado. Isso quer dizer peste, vem da palavra antiga que quer dizer tijolo, já que no lado peste prepararam tijolo muitos séculos atrás. E o lado Buda, por favor, não tem nenhum tipo de relação com Buda, mas Buda vem da palavra água. Água é uma palavra muito antiga, vem da água e tijolo, água termal, água mineral, o rio Danúbio. Então, Buda e peste, se juntamos as duas palavras, quer dizer água e tijolo, já que lembrando as principais atividades, digamos, nas cidades. Então, Budapeste, mas vocês podem seguir dizendo Budapeste. Então, olha só, a primeira viagem que realmente vocês vão realizar aqui em Budapeste provavelmente vai começar nesse mesmo ponto, onde é a Ponte das Correias, e naturalmente lá acima vocês já podem ver um pedacinho de um castelo que foi construído a partir do século XIV e até o século XIX, praticamente até a época do Império Austro-Húngaro. Em cada século nasceu um pouquinho, naturalmente, essa parte do bairro do Castelo. Vamos ver. Se vocês olharem no lado direito, a fotografia que coloquei, a fotografia foi feita do ar, a propósito, para ver que o bairro do Castelo, porque na realidade seria mais correto chamar esse lugar como bairro do Castelo, é super extenso. Tem uma parte antiga, que vem do século XIV, XV e XVI, e naturalmente a parte moderna já da época do Império Austro-Húngaro, pensando que será a residência daquele famosíssimo casal Sissi e Francisco José. Portanto, tem uma parte moderna. Atualmente são museus, a Galeria Nacional, a Biblioteca Nacional e, ultimamente, o governo húngaro também ocupa certas partes desses prédios. E no lado esquerdo, naturalmente, vocês já podem ver um pouquinho, um pedaço
desse palácio que já foi construído no século XIX, naturalmente como residência. Eu pessoalmente adoro esse lugar, mas quando vocês dão uma voltinha no interior do bairro do Castelo, não pode perder e chegar a esse lugar que chama-se Bastião dos Pescadores. Por que esse nome é estranho, gente? Bem estranho, verdade? Por que temos aqui pescadores? Pois aqui nesse lugar, a fotografia no lado direito, vocês podem ver que tem como se fosse um tipo de praça. Existia algum tipo de mercado de ar livre, para vender peixe. Porque lembram, por favor, gente, esse lugar, o bairro do Castelo, está à beira do Rio Danúbio. Portanto, justamente nessa parte do bairro do Castelo, durante vários séculos, a gente, cada fim de semana, tinha um tipo de mercado de ar livre, onde os pescadores simplesmente começaram a vender os produtos. Já depois, essa atividade do século XIX desapareceu nessa parte da cidade, porque outros mercados fechados, muito maiores, mais confortáveis, mais higiênicos, foram inaugurados. Porém, esse lugar maravilhoso, conhecido como Bastião dos Pescadores, os húngaros, chegamos a essa parte da Europa apenas no século IX, 896. E 1000 anos atrás, 1896, começamos obras. Obras para construir edifícios para comemorar 1000 anos de história que a gente tinha naquele momento. Portanto, esse miradouro parece muito antigo, estilo neogótico na realidade, mas vem do século XIX. Foi um tipo de lembrancinha, foi um tipo de regalo para o povo poder dar passeios realmente no bairro do Castelo. E olha só, detrás, quando você caminha um pouquinho, onde Bastião dos Pescadores, você vai encontrar essa igreja maravilhosa, que não é neogótica não, é gótica mesmo, uma das igrejas mais antigas e mais importantes do país, não só de Budapeste, mas também da Hungria. Por que motivo? Porque já no século XIII, no século XIV, existia como uma capela pequena no início, mas depois, como cada vez mais e mais pessoas começaram a viver no bairro do Castelo, e evidentemente foi um grande crescimento no século XV, quando, imagina, de um dia ao outro, 3.000 habitantes acrescentou até 35.000. Então, realmente já aquela capela não foi suficiente grande. Tinha outras igrejas pequenas, mas nenhuma tinha capacidade para tantas pessoas. Então, continuava nas obras. E depois, passando o século XVI, XVII, quando chegaram os otomanos, virou como mesquita, curiosamente. Mais tarde, depois de devolver a nossa liberdade, voltou a funcionar como igreja católica, mas aqui no interior dessa igreja, no século XIX, fizemos muitas obras. Acho que no lado direito, vocês podem ver que as paredes estão pintadas praticamente. Aqui no interior dessa igreja, você não vai encontrar ouro, mármore, não. Você vai encontrar paredes completamente pintadas, 100%. De tal maneira que, imagina, lá acima, quando você olha praticamente o ponto mais alto possível dessa igreja, você vai encontrar cor azul, como se fosse o céu azul. Então, realmente não ficamos com esse costume referente dessa igreja de colocar decorações tão clássicos, mas repintamos as paredes várias vezes. E no século XIX, como foi essa igreja escolhida a coroa para Francisco José Sissi como lugar de coroação para que seja reis da Hungria, e depois, naturalmente, nasceu o Império Austro-Húngaro juntando a força de Áustria e Hungria, foi esse lugar. Portanto, um pouquinho antes da cerimônia, em 1867, repintaram as paredes e colocaram aquele tijolo que realmente um tipo de mosaico de porcelana, por acaso produto do próprio país, ou seja, produto da Hungria. Tivemos aqui e até hoje em dia temos manufaturas. Portanto, além da história interessante, eu pessoalmente considero como uma joia da arquitetura. Fica a dica, gente, vocês não podem perder, realmente. Tem que entrar e realmente observar essa beleza, que é muito especial. Entrando como se fosse uma mesquita,
mas ao mesmo tempo é muito católico e realmente atípico como de coração, mas acho muito especial. E está em atividade, Cristina? Tem missas? Sim, com certeza tem missas, porém durante o dia, como tinha tanto turismo, não? Vou colocar aqui novamente essa fotografia para observar um pouquinho melhor, como tinha e até hoje tem tanto turismo, hoje em dia temos horários separados, ou seja, pela manhã tem serviço, depois a partir das 9h10 começa a funcionar como um museu, até às 5 da tarde, e dependendo se fim de semana um pouquinho antes fecha, e pronto, depois está exclusivamente reservado para serviços, e muitas vezes temos, imagina, concertos, e não só música clássica e música de órgão, mas também, eu tenho amigos, imagina, aqui em Budapeste, que tem filhos que cantam, em coros, não? Coros em diferentes colégios, e muitas vezes eles chegam e dão concertos. Super agradável, meninos pequenos de 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, e realmente sempre é gratuito e você pode participar. Portanto, fantástico, é uma coisa... E normalmente no verão, cada fim de semana, cada sábado, cada domingo, temos casamentos e eventos públicos. Portanto, se vocês algum dia passam por Budapeste, não pode perder essa possibilidade. Muita atividade aí na igreja. Imagina. Muito Então, realmente, quando você já visitou essa parte do bairro do Castelo, onde você pode passar horas e horas e horas, a próxima coisa que não pode perder seria atravessar nessa ponte. Gente, para nós, essa ponte significa muitas coisas, porque foi a primeira ponte permanente entre o lado Buda e entre o lado Peste. A gente antes tinha barcos juntando um ao lado do outro, transportando realmente carruagens, pessoas, mas lógico, quando chegou o inverno e o rio Danúbio quase ficou congelado, você não foi permitido de atravessar, não tinha como. Então, no século XIX, 1848, ocorreu isso mesmo. Um senhor, um conde, que chamava-se Conde Széchenyi, esse senhor, infelizmente, passou um momento muito triste da sua vida, já que o pai dele faleceu, infelizmente. E conforme da lenda, ele ficou no lado Buda. O pai, infelizmente, faleceu no lado Peste, mas como foi o inverno, não tinha como atravessar. O rio Danúbio ficou tão perigoso, quase congelado, que ninguém ficava com a possibilidade de atravessar. Então, foi outro motivo quando esse senhor falou, ok, então seria boa ideia de construir uma ponte. A segunda parte da história é que um pouquinho antes, a gente tinha uma inundação muito grande. 6 anos antes, principalmente o lado Peste, que naquela época estava 2 metros mais embaixo que hoje em dia, foi totalmente inundado, também por causa do gelo, e ocorreu na primavera, na realidade, na época das cheias. E como muitos edifícios desapareceram, então aproveitaram e tomaram a decisão que no lado Peste vamos construir edifícios novos e vamos juntar o lado Buda com o lado Peste, naturalmente. E assim começaram. Muitas pessoas ofereceram dinheiro, do seu próprio dinheiro, naquela época, considerada como época de ouro. E assim nasceu essa ponte. Na realidade, não foi um arquiteto húngaro, não. Imagina, nós contratamos um profissional, um senhor da Escócia, Adam Clark. Esse senhor já mandou construir várias pontes, portanto já tivemos confiança nele, mas conforme da lenda, ele foi um pouquinho vaidoso. E sabe o que ocorreu? Ele prometeu que a construção será tão perfeita que ninguém vai achar nenhum tipo de erro. Então, ele, coitado, não sabia realmente a natureza verdadeira dos húngaros, que gostam de olhar as coisas. Quando uma perfeição está prometida, a gente depois gosta de dar uma olhadinha, não é? E conforme da lenda, durante a inauguração, um menino, olhando aqueles 2 leões, não sei se vai dar certo de observar a boca deles, começou a falar: Nossa Senhora, aqui tem um erro. Temos aqui os leões, mas os leões não têm. Então, realmente, todo mundo começou a observar e realmente pensaram na mesma coisa. Não todo mundo esperava que a língua ficasse fora
da Boca. Mas não aconteceu, e assim o arquiteto quase suicidou. Não? Fez um salto simbólico, com certeza, mas naturalmente depois perdoamos porque adoramos essa ponte. A única coisa que não consigo mostrar para vocês atualmente são as correntes, porque infelizmente durante a Segunda Guerra Mundial a cidade foi muito destruída e não 100% das coisas foram restauradas, porém, provavelmente, dentro de poucos anos, começamos as obras, a restauração da ponte e prometeram que vamos ter novamente aquele decorativo, por isso chama-se Ponte das Correntes. Ponte tirando fotografias da Boca dos Leões, porque os budapestinos até hoje estão convencidíssimos que eles não têm língua. Depois vocês podem aproximar esse edifício maravilhoso. Você, Tiago, sabe qual é esse edifício maravilhoso no lado esquerdo? Se for pela legenda, parlamento? Exatamente. Nós costumamos chamar, por isso pergunto, como o maior circo gratuito do país. Por isso. Mas, na realidade, é o parlamento, uma joia de arquitetura, realmente, e é uma joia em todos os sentidos. No interior, é praticamente um palácio super pomposo, e por fora também. Mas por que nasceu esse palácio, esse parlamento? Pois, na realidade, no século XIX, quando Budapeste nasceu oficialmente, em 1873, juntando as três cidades, entendemos que o nosso parlamento fica fora da cidade, ficou em outra cidade, ficou em Bratislava, capital atual da Eslováquia. Mas, gente, isso não pode ser. Você, quando tiver uma capital, tem que ter um parlamento. Portanto, fizemos um concurso e pedimos aos arquitetos, praticamente sem limitação nenhuma, de enviar ideias. Como poderia ser o nosso parlamento? A única coisa que pedimos é que o prédio seja simétrico. Não? Porque pensamos que, como temos um parlamento bicameral, é justo que as pessoas pudessem trabalhar entre as mesmas condições. Mas, além disso, ninguém tinha nenhum controle. E realmente, a base dos edifícios, portanto, imagina os primeiros 3 premiados estão construídos em uma praça e detrás do nosso parlamento tem outros 2 que são mais pequenos, mas também foi previsto que será. E finalmente o arquiteto húngaro, Imre Steiner, foi permitido de realizar essa maravilhosa obra, e ele prometeu uma coisa muito importante, que ele vai usar 100% das matérias húngaras. Isso quer dizer quase 100% do mármore, do ouro, decorações, realmente são matérias-primas do nosso país. Portanto, curiosamente, na nossa língua, o parlamento é um término que usamos principalmente para a reunião dos nossos líderes políticos. Quando falamos sobre o edifício mesmo, em húngaro, não, na nossa própria língua, a tradução seria Casa do Povo, Országház, porque realmente é um sentimento praticamente de cada parte do país temos matérias-primas e representa a nossa nação grande. Naturalmente, naquela época, a Hungria foi um país grande, não? Antes de perder as nossas terras. E no lado direito vocês podem ver os maiores arquitetos, pintores, juntaram a força e naturalmente criaram um ambiente incrível. Portanto, quando vocês chegam a Budapeste, é possível realizar visitas interiores no parlamento, mas tem que fazer uma reserva anteriormente. Portanto, podem pedir ajuda de Floci ou de Sato Tours e reservamos para vocês realmente uma coisa imperdível. Portanto, por favor, vocês têm que passar algum dia a conhecer. E pronto, caminhando um pouquinho, não muito longe do parlamento, temos aqui outra igreja conhecida como a Basílica de Santo Estevão. Santo Estevão foi o primeiro rei, o primeiro santo do nosso país. Talvez vocês lembrem, a gente chegou em 896. Ninguém sabe exatamente de onde chegaram os húngaros. Provavelmente de Sibéria, Mongólia. Mas quem sabe? Não fica claro essa história, mas sabemos que chegamos, fundamos o país. Pronto, passamos quase 100 anos lutando um pouquinho, não? Com os nossos vizinhos, mas depois, no ano 1000, tivemos que tomar a decisão se queremos
ficar aqui e viver nessa parte da Europa, temos que aceitar a fé católica. E é isso mesmo que ocorreu. E o nosso primeiro rei, primeiro santo, Santo Estevão, ou seja, uma pessoa que foi escolhida como rei, começou esse processo. E mais tarde, quando ele morreu, naturalmente, 40 anos depois, ele foi canonizado. Isso quer dizer, recebeu o título santo por causa da atividade dele, mas ocorreu uma coisa muito especial. Quando tomaram a decisão de abrir o túmulo dele, imagina que encontraram na mão direita, nessa posição que eu mostro para vocês, assim, totalmente mumificada. E realmente a mão está dentro dessa basílica, por isso o nome, e efetivamente todos, tanto faz se judeu, católico, ortodoxo, protestante, respeitamos Santo Estevão da Hungria, muito importante, porque tem duas pessoas na Bíblia que têm o mesmo nome. O primeiro foi um santo ainda da época do Império Romano, praticamente a primeira vítima do processo do cristianismo, mas o nosso vem do ano 1000, Santo Estevão da Hungria, como mão direita, e naturalmente essa basílica está dedicada para ele. E olha só o interior, como se fosse o parlamento, também 100% das matérias-primas são naturalmente representantes de diferentes partes do nosso país, e por acaso aqui nessa igreja você sempre tem muitas missas e você pode entrar durante a missa também. Se você deseja participar, fica à vontade. Portanto, nessa igreja temos mais cultos e um pouquinho menos turismo. Claro, tem muitos visitantes, mas em forma geral fica mais tradicional, e a maioria dos casamentos aqui em Budapeste, católicos naturalmente, religiosos, normalmente fazemos, não? No interior dessa igreja, ou seja, no meio, bem lá no final, com a figura de Santo Estevão, praticamente o fundador do país católico, não? Por isso ele está considerado como santo. Aqui nessa igreja, novamente, temos concertos, portanto, concertos fantásticos, com uma acústica realmente super especial, ou seja, um ambiente que acho que vocês não podem perder quando passear aqui em Budapeste. Se já falamos sobre igrejas católicas, eu pessoalmente acho muito importante de balancear um pouquinho com outros prédios, neste caso com uma sinagoga. Eu não sei se vocês tinham ouvido falar sobre isso, Tiago, mas temos aqui em Budapeste a maior sinagoga de toda a Europa e a segunda maior do mundo. Isso quer dizer, até o Holocausto, Budapeste, mais ou menos fazendo uma relação com os habitantes, tinha quase 20% dos habitantes que oficialmente foram registrados como membros de uma família judaica. E até hoje em dia existe uma comunidade grande. Por isso, essa sinagoga tem capacidade para 3.000 pessoas sentadas. Ou seja, a capacidade total ficaria perto de 4.000, 4.500 pessoas. Ou seja, muito grande. E uma joia da arquitetura. Lá fora, não parece. Parece como se fosse uma mesquita, verdade? Mas foi um estilo bem especial escolhido entre vários arquitetos, e o interior, com certeza, com as pinturas. E, naturalmente, uma sinagoga neóloga, cuidado muito importante, porque Budapeste, a comunidade judaica foi extremamente aberta. Essa igreja, digo assim a propósito igreja, eu sei, tem muitas partes como se fossem igrejas protestantes, não católicas, mas protestantes, porque a comunidade foi extremamente aberta e queriam assimilar um pouquinho e iniciaram praticamente um braço dentro do judaísmo conhecido como neologia, como se fossem protestantes, mas sem separar a igreja, não é? Ou seja, cristãos, mas católicos e naturalmente protestantes, infelizmente, ficaram separados. Não ocorreu isso com a comunidade judaica, mas aqui em Budapeste nasceu praticamente um movimento com um senhor muito conhecido, como Theodor Herzl. Ele foi considerado como pai
de sionismo, ou seja, o nome dele é bem conhecido, nasceu em Budapeste e quando tinha 18 anos de idade, a família chegou a Viena, porque as universidades foram muito maiores em Viena, e pronto, ele posteriormente ficou muito famoso. Praticamente ele nasceu aqui, onde está a sinagoga, em um edifício que já não existe, porque quando a família abandonou a cidade, mudou por causa dos estudos de Theodor Herzl, a sinagoga comprou o edifício e hoje em dia é parte da sinagoga. Portanto, coisas bem estranhas. E pronto, temos aqui 2 lugares comemorativos. No lado esquerdo, vocês podem ver, efetivamente, o chamado Árvore da Vida, que quer dizer um tipo de chorão. Eu acho que vocês, Tiago, têm lá o Árvore de Chorão, não é? Ou seja, para nós, talvez por causa da postura, parece um pouquinho triste, não é? Ou seja, majestuoso, mas um pouquinho triste. Portanto, nós pegamos esse tipo de árvore, criando uma árvore da vida, e quando nós aproximamos essa árvore, um chorão praticamente, tem folhas cadentes onde estão gravados os nomes das vítimas. Imagina, do Holocausto, já que a Hungria conta de perder pelo menos 600.000 pessoas. E, por causa disso, temos um memorial muito importante no lado direito da fotografia, o chamado Memorial dos Sapatos, que fica à beira do Rio Danúbio, muito perto do nosso parlamento, meio caminho entre a ponte das correntes e o parlamento. Foi o lugar onde, infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazis infelizmente mataram muitas pessoas, tiraram tiros para eles, os corpos caíram dentro do Rio Danúbio, mas antes as pessoas, as vítimas, foram obrigadas a deixar os sapatos e os valores, casacos, etc., fora. Por isso, hoje em dia temos aqui sapatos de bronze, imitando os sapatos praticamente dos últimos meses, último ano da Segunda Guerra Mundial. Portanto, são 2 lugares comemorativos muito importantes. Não é uma história alegre realmente, mas faz parte da nossa vida, não é? Ou seja, um lugar extremamente querido, extremamente respeitado e pronto, emocionalmente ver esses sapatos, principalmente os sapatos dos meninos, pronto, é sempre uma coisa muito importante, ou seja, uma dica, não? Vocês, dando uma voltinha, podem visitar. Não sei se... Mas é importante ser lembrado para que não se repita. Exatamente. Temos que lembrar os acontecimentos e pronto, não cometer o mesmo erro, não é? Então, é assim. E agora já, como estamos no lado peste, já visitamos o parlamento, a igreja, a sinagoga, temos aqui uma avenida muito importante que chama-se Avenida Andrassy, Conde Andrassy, que tinha um papel muito importante no século XIX, já que ele foi escolhido como primeiro-ministro naquele momento quando nasceu o Império Austro-Húngaro, que sempre explico que por ponto de vista dos húngaros foi uma vitória, porque antes a família Habsburga dominou, praticamente 13 países na região. Hoje em dia são 13 países independentes. E como os húngaros começamos uma revolução muito grande, e Francisco José, o marido da Sisi, realmente foi escolhido ou conseguiu pegar o trono por causa dessa revolução, ou foi uma das causas. Depois ele começou a negociar, não é? 20 anos depois da revolução, não queria que os húngaros novamente ficassem muito zangados, porque já faltou pouco, não é? De terminar com sucesso esse tipo de levantamento lutando a favor da nossa independência e liberdade. Portanto, preferia negociar, portanto, imagina que nasceu um compromisso. Nós costumamos de chamar compromisso. Um compromisso entre a Áustria e entre a Hungria, como se fosse uma balança, não? Uma parte não pode pesar mais do que a outra. O que tinha Viena, Budapeste, a cidade recém-nascida, também tinha que ter. Portanto, essa parte da cidade, a avenida, até o parlamento, muitos edifícios,
nasceram nessa época, porque além da liberdade, além da igualdade, que foi muito importante para nós, tivemos a data muito importante, 1896, ou seja, o milenário, não é? Quando a gente chegou a cumprir 1000 anos vivendo aqui nessa parte. Portanto, a avenida tem edifícios, principalmente apartamentos, edifícios majestuosos, e essa avenida termina nesta praça, ou começa, dependendo em qual lado estamos, que chama-se Praça dos Heróis. Ou seja, a nossa ideia foi, no ano 1896, criar uma praça onde qualquer visitante, como vocês, não, Tiago e Eduardo, e as pessoas que vão chegar em Budapeste algum dia, queríamos ter um tipo de ponto de encontro, uma praça maravilhosa, onde a gente pode juntar os acontecimentos históricos através das figuras e através das estátuas que representam reis, líderes políticos, os conquistadores do nosso país. Até tem 4 estátuas simbólicas que representam a guerra, a paz, bem-estar, conhecimento, ou seja, e trabalho naturalmente. Ou seja, queríamos criar um ambiente especial. Quando você dá uma voltinha nessa praça, praticamente pode ver as estátuas daqueles 7 líderes políticos de 7 tribos que nos trouxeram, provavelmente da Sibéria até essa parte da Europa, do ano 896 e, naturalmente, até o século XIX. Portanto, uma praça maravilhosa, atualmente com 2 museus também, Museu das Belas Artes, naturalmente um tipo de museu que conhecemos como praticamente sala de exposições, não sempre tem algum tipo de exposição. E olha só o que tem detrás. Esse parque, conhecida como Parque Municipal, com várias estátuas, naturalmente com os castelos, que são cópias de muitos edifícios aqui dessa parte de Europa, e naturalmente são réplicas de palácios, igrejas, etc. Realmente um lugar muito verde. E olha só o que temos aqui, os balneários. Vocês tinham ouvido falar já que Budapeste é uma cidade balneária? Pois, no lado Buda, lado Peste, a gente tem muitos balneários, em total 18 na cidade, e no país talvez mais de 250. Tem partes abertas, partes fechadas, tem naturalmente saunas, tem lugar. Imagina, gente, que maravilha, não é? Depois de passear tanto, não? A gente tem vontade, não é? De ficar dentro da água. Se fosse no inverno, gente, imagina que vocês chegam aqui, começa a nevar. Esperamos que seja assim, não? Porque ultimamente temos poucas vezes essa experiência, mas você vai, imagina, faz muito frio, não? 10 graus baixo zero, 15 graus baixo zero, você vai tirar a roupa e você vai lá, você vai tomar nessa água, que quando sai da terra tem ainda 76 centigraus de temperatura natural. Quando chega até as piscinas, 40, 38, 40, você entra, nunca mais quer sair, não é? Porque lá fora faz frio, você está assim, horas e horas. Se você quiser jogar xadrez, ótimo. Realmente vai com uma família. Nós mulheres costumamos de fofocar muito. Realmente. E pronto, realmente, ótimo. A única coisa que quando nós temos muito frio, tem muito vapor, não é? Porque a água é quente, mas, gente, é uma maravilha. A única parte um pouquinho desagradável é quando você sai da piscina no inverno, mas isso faz parte da brincadeira, a gente não pode perder. E se fosse no verão, acho que não tenho que explicar o que vai acontecer com vocês. Costumamos de oferecer aqui parties. Isso quer dizer, fecham por volta das 10, reabrem às 11 horas, mas já vem um disc jockey, sabe, com música. A única coisa que você não pode fazer é tomar bebidas alcoólicas, eles não vendem isso. Mas depois você, até às 4 da manhã, pode aproveitar a piscina com música e realmente um party. Depois eles fecham, até às 6 horas tudo está limpo, limpinho, e chegam as primeiras pessoas que desejam nadar.
É isso mesmo. Então, realmente fica a dica, a gente não pode perder isso. E pronto, como já passeamos tanto em Budapeste, não podemos perder a possibilidade de chegar até o chamado Mercado Central de Budapeste, que praticamente tem muita fama, porque além dos souvenirs, todo tipo de comida compramos. Eu sim que sim, gosto de comprar aqui carne, pauzinho, produtos de leite. Eu tenho realmente os meus lugares favoritos. Eu sei de onde vou comprar, não sei, maçã, onde vou comprar a coisa que preciso. Realmente é um mercado verdadeiro, ou seja, quando você entra, acho que a fotografia do lado esquerdo mostra um pouquinho mais, mostra um pouquinho melhor. Você caminha e compra carne e realmente as coisas que você precisa. No primeiro andar, eles fizeram uma parte dedicada para turismo, ou seja, tem muitas lojas vendendo souvenirs, bordados, produtos próprios, e tem lugar dedicado para a gastronomia também, não? Tipo street food, não? Ou seja, comida da rua. E naturalmente lá embaixo tem um supermercado e, curiosamente, as coisas que cheiram peixe, por exemplo, vendemos embaixo também. E super limpo, realmente impecável. E, por acaso, o edifício foi feito através de um arquiteto húngaro, chamado Petz, no século XIX, mas ele foi praticamente aluno do famoso Eiffel. Aquele Eiffel que mandou a construir a torre em Paris. Portanto, a estrutura é bem parecida. Costumamos dizer que foi certeza absoluta mais do Eiffel do que o arquiteto húngaro. Metal e vidro, né? Exatamente. Ou seja, ficou claro, naquela época, a segunda parte do século XIX foi uma novidade. E, efetivamente, acho muito prático, não é? O mercado. Curiosamente, eles não precisam de ter nenhum tipo de aquecimento, nem no inverno. Claro, tem mais frio, mas não é insuportável, não. Ou seja, tem algum tipo de sistema de isolamento também. Claro, as pessoas que passam, as máquinas que usamos geram temperaturas mais altas, portanto, curioso, mas o único edifício que não tem aquecimento, praticamente no país. Outros mercados também não, mas estamos acostumados com isso. O resto dos edifícios todos, até o transporte público tem, realmente. E, naturalmente, você pode comprar o páprica, não? Que consideramos como um produto muito, muito importante. Praticamente, costumo de dizer que somos como os italianos de Toscana, que em Toscana você sempre, até como café, come tomate, não é? Realmente aqui nós, até como café, comemos páprica para tudo. Realmente cada prato tem que ter cor, isso quer dizer cor verde. Pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser vermelho. Realmente pode ser picante, pode ser doce. O meu pai adora tanto, imagina que ele tem os 3 passos, não? Ele chama-se como a Santíssima Trindade. Ele começa a comer o prato, coloca um pouquinho de páprica, mas ele não está contente porque ele só fica com o rosto, a cara completamente vermelha. Depois ele começa a suar, ele já está mais ou menos contente, mas realmente visualizando o meu pai é terrível. Mas o pior e realmente é o momento quando ele está contente, ele começa a chorar. Então imagina, então, nossa páprica é muita emoção, e então ele come assim. Que comida boa, não é? Páprica um pouquinho picante, mas e nós já pensamos que vamos chamar bombeiros, ou realmente porque meu pai arde. Não, mas é um vício dos húngaros. Páprica, pimentão, não é? Páprica doce, páprica para almoço, páprica para jantar, páprica só porque gostamos de páprica. Então, realmente, aqui você pode encontrar uma grande variedade e só para entender, 300 gramas de páprica custa €1. E para nós, imagina, claro, para nós é uma tragédia se a páprica acabe. Isso quer dizer, acho que foi no ano passado, saiu no jornal a notícia
que a Hungria tinha que importar, não exportar, importar, comprar páprica de fora, e eles falaram sobre um volume grande, porque nós comemos tudo. E acabou, E não, acabou realmente tudo, acabou. Tivemos que importar de Sérvia, não? Porque eles têm também plantações e a fronteira fica muito perto para nós de páprica. Já imagino que o outro bloco sobre gastronomia vamos ter algumas opções de pratos aí com esse baião. Exatamente. Então, vamos já mesmo começar com a sopa de goulash. Você pode ver, tem cor, tem carne, tem legumes, tem mate páprica. Realmente é uma sopa, gente. Depois eu vou mostrar uma coisa que normalmente está misturada, não? Com goulash, mas o verdadeiro goulash sempre é uma sopa. Uma sopa, quando você coloca o colher, tem que ficar assim parado, não é? Ou seja, realmente uma sopa com legumes, com páprica, e naturalmente costumamos comer praticamente como se fosse um prato principal, porque alimenta muito. Depois temos aqui outras. O lado esquerdo, um chamado langos, que é um tipo de pão frito, na realidade, colocando um pouquinho de alho, um pouquinho de queijo, produtos de leite, comida de rua, comida do mercado, na realidade, mas vende em todos os lados, adoramos. E não sei se temos aqui agora mineiros, nós também temos o nosso pão de queijo. Então, pão de queijo, principalmente quando convidamos uma pessoa a nossa casa, oferecemos, ainda bem quente, ou quando queremos provar vinho ou outro tipo de bebida, também. Ou seja, um tipo de pão de queijo delicioso. Mineiro sempre fica muito feliz quando ofereço para eles. Então, isso, aqui está a base da confusão, viu? Vocês lembram que eu falei que vocês, quando falam de goulash da Hungria, vocês imaginam esses tipos de pratos, mas com toda a sinceridade, nós chamamos isso pörkölt. É húngaro, nada a ver. Naturalmente é carne, tem molho, pode ser feito de diferentes tipos de carnes. O mais popular, do lado esquerdo, é carne, naturalmente, ou de frango. E os bolinhos são bolinhos caseiros, realmente bolinhos pequeninos, praticamente uma coisa muito popular e base da nossa gastronomia, sempre com algum tipo de salsa. E naturalmente, gente, infelizmente, quando vocês querem comer bem aqui na Hungria, vocês muitas vezes podem pedir pratos de degustação. Você tem fome, Tiago? Agora olhando essas fotos maravilhosas. Infelizmente. Portanto, nós ficamos até ofendidos em certos restaurantes quando nos oferecem apenas um prato. Que é isso? Queremos um prato grande, juntar os amigos e realmente comer carne, legumes, ensaladas, carne de frango, carne de pato, de ganso, de porco, ou seja, mais ou menos assim. Não, verdade? Não é à toa, né, Cristina? Nós temos esse bloco aqui no nosso programa porque o ato de compartilhar o alimento, né, e estar junto com as pessoas queridas é algo especial, mesmo. Né? Que acho que, e depois de caminhar muito na cidade, gente, temos que colocar energia novamente, não é? Para depois caminhar e conhecer todas as atrações que você já contou, né? Então é um exatamente. Eu até coloquei uma fotografia com um bom shopping, não é? Porque para almoço talvez, mas imagina isso. Eu não sei, você está brasileiro. Você sabe, Eduardo, o que é isso, não é? Um joelho de porco. Ou nós também comemos de ovelha. Isso quer dizer porco ou ovelha assado. Acho que não tenho que comentar nada, não é? Espetacular a foto. Não é? Infelizmente. Mas agora, já como estamos na sobremesa, temos aqui o chamado Kürtöskolás no lado esquerdo, quando colocam acima de um tipo de pedacinho de madeira, algum tipo de pasta doce, depois colocam açúcar, depois começam a dar voltinhas, por causa daquele carvão e realmente aquela temperatura no forno, o açúcar fica caramelizado. E pronto, é um tipo de comida de rua, uma coisa doce, colocamos muitas vezes canela, essas coisas acima, mas é super. E no lado direito, claro, nos restaurantes comemos bolos, como o bolo de dobos, ou soblo e galushka,
gostamos muito de chocolate, chantilly, ou seja, são bolos tradicionais. Ou seja, infelizmente depois vocês têm que fazer outras atividades, não é? Para perder todas essas calorias. E realmente temos aqui uma coisa muito importante, um vinho bem conhecido, praticamente um dos poucos produtos que vocês podem comprar praticamente em qualquer parte do mundo, o vinho de Tokai. Costumo de dizer, é super fácil de lembrar o nome, não é? Você sabe, Tiago, como é vinho de Tokai? Tu bebes, tu cai. Então, mais ou menos assim, mas na realidade, lá embaixo tem o número 5 putônios. Putônio quer dizer um tipo de mochila que as pessoas durante a vendimia levam. Pesa 18 até 25 quilos, um tipo de cesta, na realidade, porque a vendimia está feita à mão, não com máquinas, não. Separamos as passas e as uvas. As passas vai de trás, as uvas, pronto, como processo natural. Depois, como é um vinho de sobremesa, juntamos 237 litros, que é um barril de um certo tamanho, 5 ou 6 vezes essa mochila, esse cesto, cheio com a passa, deixamos 24 horas, porque assim o açúcar natural fica dentro do vinho. Depois, claro, começa o processo de maduração, 5, 6 anos, e depois temos esse resultado. Se fosse apenas aquele líquido que sai das passas, conhecemos como essência, realmente muito caro. Em cada 15 anos podem produzir só poucos litros, 100 litros, 50 litros, porque é extremamente caro, mas realmente antes usavam como antibiótico. Imagina isso. Ou seja, é um tipo de fungo, o botrytis, que praticamente causa esse tipo de maduração, e o resultado é, pronto, está aqui, sempre a ganhar medalhas de ouro em competições de vinho. Aquele famoso rei, Luís XIV, falou, rei dos vinhos, vinho dos reis. Portanto, por isso o nome. Então, o Tokai. E, naturalmente, dando uma voltinha, não só na cidade, mas no interior do país também, temos regiões de vinhos, vinhos brancos, vinhos tintos. Em um país tão pequenino, 93 mil quilômetros quadrados de superfície, 9 milhões e meio de habitantes, que tem a Hungria, temos 22 regiões de vinho. Portanto, vocês podem fazer rutas de vinho, degustações em todos os lados, Budapeste também e perto da cidade. Então, realmente uma maravilha. Quem gosta de gastronomia, acho que não vai queixar, não. Aqui. E, claro, temos outras bebidas, Unicum, que é um tipo de licor feito de ervas. Se vocês conhecem o Jägermeister, por exemplo, é um sabor parecido, não todo mundo gosta, mas muito bom para o digestivo. E temos outra bebida nacional, que chama-se Pálinka. Não é equivocação, é um tipo de cachaça de frutas. Obrigatoriamente de fruta pode ser produzido. Tem um método super limitado. Se fosse feito de outra coisa, não pode ser chamado Pálinka. E normalmente tem o sabor de pera, de cereja, de pêssego, de qualquer coisa praticamente. Pode ser até uma mistura de frutas, mas cuidado, é uma cachaça, quer dizer, tem pelo menos 40% de álcool, mas um aroma, um sabor maravilhoso. E pronto, se já falamos sobre a Pálinka, temos que falar um pouquinho sobre as vidas noturnas. Temos aqui os famosos bares de ruínas. A história dos bares de ruínas é super simples. Depois da caída do Muro de Berlim, depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, passando o comunismo, muitos prédios ficaram sem condições. Hoje em dia, já, graças a Deus, quase todos estão restaurados. Mas naquela época, foram muitos. E alguns jovens falaram, se já temos aqui, é difícil, estão abandonados, vazios, ninguém mora lá, então vamos criar um barzinho. Vamos juntar tudo o que encontramos e pronto, vamos criar um ambiente meio informal, dedicado para artistas, etc. E virou tão popular que hoje em dia já temos como 18 na cidade, é um ponto de encontro, realmente uma coisa imperdível. Chamamos assim bares de ruínas. Os mesmos donos, imagina, 2 anos, 3 anos atrás, abriram o primeiro bar de ruína em Berlim, no bairro judaico também. Ou seja, uma coisa
Quando vocês desejam jantar com uma família, eu recomendo esse lugar que chama-se Casa de Strudel, Margaritas Haas, onde você pode ver como eles fazem o strudel na hora. Tem um restaurante pequenino, tem 3 partes, como se fosse praticamente a nossa casa, um ambiente extremamente boa, super agradável. Não pode perder tomar um cafezinho nesse lugar, que chama-se Café Nova York, porque imagina, o Café Nova York foi escolhido aqui em Budapeste como a cafeteria mais bonita do mundo já pela 3ª vez. E não foram os húngaros votando, tá? Ou seja, não fomos nós. Realmente uma cafeteria do século XIX, com uma decoração realmente muito elegante, muito pomposo. Antes foi lugar, ponto de encontro da nossa intelectualidade. Escritores, principalmente, sempre pegaram na mesma mesa e voltaram a pegar a mesma mesa na mesma hora, mesmo dia. Foram como escritórios abertos e realmente tem essas condições. E o café é muito caro, Cristina? Dá para aguentar, ou seja, não digo que é o lugar mais econômico, mas também não tem preços extraordinários. Isso Vale quer dizer, a pena visitar. claro, vale, se eu consigo comprar um cafezinho por, digamos, vamos usar o valor de euro, 2 euros, aqui vai custar 4,5. Ou seja, mais caro, mas naturalmente estamos entre essas condições. Sim, a comida, mais ou menos, eu nunca recomendo esse lugar para jantar, é mais para tomar um cafezinho como um bolo, talvez almoçar, alguma coisa leve, porque eles também têm cozinha, mas jantar, não. Jantar eu recomendaria esse lugar, um dos lugares, que chama-se Restaurante Gundel, fundado por Carlos Gundel, como um restaurante muito pequeno no século XIX ainda, 1896, que virou tão popular que hoje em dia está considerado como um restaurante icônico durante a noite com música viva. É um lugar maravilhoso, os preços são bons. Isso quer dizer, tipo fine dining, mas não por o preço de fine dining. Ou seja, você pode ir à vontade e pode pedir um prato só. Ou seja, você não estará obrigado de comer um prato de degustação, não é? Ou 5 ou 6 pratos, não é? E pagar depois uma fortuna. Não. Você vai comer uma ensalada, se fosse 40 graus, que temos aqui às vezes. Quando você deseja provar os melhores restaurantes do nosso país, tem que chegar a Budapeste, porque Budapeste tem, em total, 6, não é equivocação, 6 restaurantes com a estrela de Michelin. E temos um que foi praticamente um orgulho nacional, porque quando eles ganharam a primeira estrela de Michelin, os cozinheiros foram húngaros. Ou seja, foi o primeiro restaurante que tinha cozinheiros húngaros e ganharam a estrela de Michelin. Agora tem 2, a partir praticamente do ano passado, não? 2019, tem 2 impecáveis, gente, não digo nada. E também temos aquele restaurante que chama-se Costes, que foi o primeiro que tinha a estrela de Michelin, mas digo, temos em total 5, mais um que tem 2 estrelas. Ou seja, você realmente, comida da rua, do mercado, você pode escolher até os templos da gastronomia e ter uma experiência excepcional. Temos aqui muitas opções. E o preço, comparando com a Europa Ocidental, não é tão mal. Aqui no Costes, no ano passado, um menu de degustação que tinha já as bebidas e 8 pratos inclusos, ficava perto de 120 euros. Ou seja, acho que mais ou menos está dentro, comparando com uma estrela da Michelin. Cristina, estou ficando um pouco aflito, porque eu tinha planejado uma semana para visitar Budapeste e estou achando que vou precisar de mais tempo. Pois, então imagina agora com esses passeios, que realmente não são passeios assim, só rapidinho vamos ver. No lado Peste temos esse lugar maravilhoso e aqui adoro essa foto porque nessa foto você pode ver, por acaso não é lado Peste, mas o lado Buda, as montes de Buda. Portanto, efetivamente, as montes que ficam lá formam parte dos montes e o Miradouro também. Adoro essa parte dar voltinhas,
Depois, claro, você não pode perder os balneários, e acho que lembramos sobre esse balneário Gellert, no lado Buda, por acaso, entre essas condições. Tem partes abertas e partes fechadas. A parte aberta só funciona no verão, mas a parte interior praticamente todo o ano. E, naturalmente, no lado Buda, a gente tem uma coisa muito especial. Esse lugar foi originalmente um bunker feito durante as guerras, não é? Quando Budapeste, durante a Segunda Guerra Mundial, já foi ocupado pelos nazis, e a gente queria liberar, não? Porque chegaram também os russos, e passaram mais de 105 dias, tardaram 105 dias a liberar a cidade. Esse hospital, já que foi um bunker, não? Na realidade enorme, virou como um hospital, salvou a vida de muitas pessoas. Então, realmente é um passeio super interessante, porque você pode ver como, entre que condições trabalharam, como, em que forma existia a circulação de ar. Realmente recomendo muito, muito interessante. Chama-se Hospital da Roca Ciclo-Cor-Haz. Ou seja, realmente um passeio que recomendo de coração, muito interessante. Quando você é grande amante da natureza, pode chegar ao Parque Municipal. O edifício no lado esquerdo acabaram de inaugurar esse ano, nem um mês atrás. Chama-se Casa da Música, portanto, a partir do ano que vem vai ter muitos eventos. E temos aqui o Parque Zoológico, com elefantes, com certeza. Um parque zoológico que vem do século XIX também. Outra visita muito interessante, recomendo assim a visita interior da Casa do Terror. Terror quer dizer, esse lugar foi, durante o socialismo, durante o comunismo, um lugar onde praticamente o KGB húngaro trabalhou. Portanto, filtraram as pessoas conforme das atividades políticas. Infelizmente, e quem não resultou confiável, muitas vezes foi levado aqui. Por isso, hoje em dia, em um lugar comemorativo, todo o prédio explica, a partir da Segunda Guerra Mundial, os acontecimentos até a queda do Muro de Berlim. Portanto, muito interessante, uma exposição super, super recomendável, quem tiver interesse. E, naturalmente, também temos outra coisa, uma igreja dentro da rocha, portanto, chamamos assim Capela da Rocha, fica no lado Buda também. Tem uma capela super pequena, muito perto dos balneários, super interessante. As pessoas sempre ficam encantados quando realizam essa visita. E quem tiver muito tempo e tem um pouquinho de tempo de chegar até a Montes do lado Buda, temos aqui um trem que fica, a partir dos anos de 60, operado por meninos. Não é brincadeira, não. Realmente são meninos, assim, a partir de 9 anos, 10 anos, que estão presentes, controlam o ticket, fazem praticamente tudo. A única pessoa que não é um menino é praticamente a pessoa que dirige, porque, claro, o menino não pode fazer isso. Mas o resto, super controlado. Super interessante, uma experiência única. Chamamos assim, trem operado por meninos de Yermak-Pashut. E temos também um parque, um pouquinho fora da cidade, onde a gente, com a queda do muro, juntou praticamente as estátuas, monumentos, que na realidade não queríamos destruir, mas também não queríamos ver mais, depois de passar o comunismo aqui nesse país. Portanto, criamos esse tipo de parque, super interessante, porque você vai lá e você vai encontrar umas estátuas que realmente já faz tempo que você não viu, e realmente tem uma temática para entender como foi, super interessante. Ou seja, as pessoas realmente ficam muito interessadas e encantados com esse passeio, porque é um outro tipo de ar, realmente. E também mostra a inteligência do povo, realmente, em vez de destruir tudo que a gente não queria ver mais, ou talvez queria ver mais, quem sabe, deixamos a liberdade de escolher de ir lá, não ir lá, ter um tipo de lugar, e super interessante. Quem quiser levar os filhos, mostrar, olha só, os vossos avós estavam entre essas condições, fica à vontade. Quem não quer ir lá também fica à vontade. Ou seja, acho que é muito democrático, uma solução muito
muito boa. Então, verdadeiramente inusitados os passeios que você mostrou aqui para nós. Gostei muito do trem operado pelos meninos, muito bom realmente. E nós temos esse bloco que a gente gosta de questionar vocês, gurus, porque a parte da natureza, quem está em volta dos centros urbanos, sempre é muito interessante, dá um outro ar, né? O que nós temos ao redor de Budapeste para visitar, Cristina? Ou é mesmo Budapeste, porque a cidade é muito grande, pois o Castelo de Voida-Hunhã, olha só, são réplicas, assim com um pequeno lago artificial, com réplicas das igrejas, realmente super legal, eu acho, dá para ver, dá para entender nas fotos também, não é? Que é legal. Budapeste é uma cidade extremamente verde, não é? Ou seja, uma coisa muito importante entender isso. Depois temos as montes, a Monte São Gerardo, por exemplo, com a Estátua da Liberdade. Olha só que vista. Por acaso, Lindo. o lado esquerdo, essa fotografia é uma das minhas preferidas. Cada vez que vou lá, é praticamente a minha foto. Ou seja, cada vez que vou lá, em cada época, cada mês, gosto de tirar a mesma foto e assim ver como que mudam as cores de Budapeste, mas realmente a vista é assim, ou seja, nem precisa de ter palavras, não é? Rio Danúbio no meio. Um lugar maravilhoso, muito querido entre os budapestinos, aí é Margarida, que fica praticamente no centro do Rio Danúbio, não é? Tem muitos parques, tem um mini parque zoológico, tem umas fontes, tem aquele jardim que chamamos jardim japonês. Um lugar dedicado para a recreação não tem apartamentos, não tem casas, fica proibido e se damos uma voltinha, falamos de 5,5 km. Portanto, muito interessante e muito grande, não é? E eu pessoalmente acho esse lugar meio escondido, mas super querido entre nós. É um miradouro dedicado para a Imperatriz Sissi, ou seja, Elizabeth, no lado direito vocês podem ver, mas quando você sobe, pode ver a cidade como se fosse uma miniatura e temos assim, em ar livre, um tipo de um cable car ou realmente um tipo de funicular de ar livre, naturalmente, e você pode desfrutar essa beleza, imagina, muito perto. Praticamente, oficialmente faz parte de Budapeste, mas fica bem, bem fora, realmente, como se fosse outra cidade, realmente. O nosso tesouro, esse lugar não tão conhecido, só os budapestinos conhecem, realmente. Poucos turistas passam lá, portanto, uma coisa inesquecível. Temos que passar mais que uma semana, aí tem muita coisa para ver, né? Cidade belíssima, com muita história, né? Acho que isso também contribui muito. E agora, bom, é o nosso último bloco, a Selfie Perfeita. Acho que vai ser, tem uma dificuldade aí, quero ver qual você escolheu, Cristina, para fechar. Mas já aproveito aqui, é difícil aí, com tanto lugar bacana. Já aproveito para, então, agradecer a todos que assistiram. Te agradecer muito, Cristina, muito obrigado. Foi um prazer estar com você aqui, te escutar. Você tem muita informação, muito legal, e saber que quando os nossos passageiros e os passageiros das agências que nos assistem forem visitar sua cidade, eles vão estar com todo esse seu conhecimento, essa sua atenção e gentileza. Isso nos deixa muito, muito tranquilos e felizes de continuar nesse trabalho. É isso, obrigado, pessoal. A sua palavra para o Eduardo. Cristina, muito obrigado, foi excepcional as suas informações, muito obrigado a todos que nos acompanham e na próxima estamos juntos novamente. Então, Cristina, mostre para nós a selfie perfeita. Sim, com essas duas fotografias, melhor dizer, duas páginas, eu também gostaria de agradecer a sua atenção e praticamente esperamos aqui com braços abertos vocês, não só eu pessoalmente, mas também a nossa equipe, pela parte de Sato Tours também, grupos individuais realmente podem contar conosco, não só comigo, mas também com meus companheiros. Acho que a selfie perfeita já está, e eu pessoalmente, como sou grande amante do lado Buda, também peguei duas fotografias icônicas, digamos assim, que vocês também podem ter aqui em Budapeste. Portanto, muito obrigada pela sua atenção e desejo tudo de bom para vocês e esperamos vocês aqui com a nossa equipe em Budapeste. Então, muito obrigada.
A cidade de Budapeste é encantadora, mas ter uma boa guia para te explicar sobre toda a história é fundamental. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber as próximas notificações. Muito obrigado e até a próxima.